Mateus 14, verso número 13. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que haviam assassinado João Batista, decapitado e entregado a cabeça dele em uma bandeja. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, a Ti recorremos à Tua graça, como miseráveis pecadores que somos, débeis, fracos, recorremos à Tua misericórdia. Deus, os tempos são maus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não vamos a Ti com mérito algum, não vamos a Ti com obra digna alguma, vamos a Ti com o selo que o Seu Filho pôs em nós, pela mediação que se fez propícia através dele. Vamos, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, despeja da Tua graça aqui essa noite, sem uma demonstração de poder e do Espírito Santo, será apenas uma palestra. Toma cativa essas mentes, não deixe que nenhuma se disperse, nenhuma seja irreverente, e os corações mais duros que aqui entraram, quebranta-os, não com a sua força, nem com o seu poder, mas quebranta-os com o seu amor. Mostra a eles o quanto os ama, para que se rendam a esse amor. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si, e nos conforma a imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção no que nós vamos falar. Eu acredito que essa mensagem é muito oportuna, e ela veio da parte de Deus para muitos aqui, se não todos. O título dessa mensagem por si só, que eu escolhi, eu acredito que ele já vai falar, ele já vai trazer a você a sua própria condição. Seus recursos não são suficientes para as necessidades ao seu redor. Talvez esse é o tema mais longo que eu já fiz. Os temas sempre são curtos. Seus recursos não são suficientes para as necessidades ao seu redor. Esse é o tema da minha mensagem. Essa mensagem é para todo o trabalhador da seara do Senhor, todo aquele que de alguma maneira serve o reino de Deus. Talvez você podia me dizer, essa palavra seria propícia para uma reunião de obreiros, de líderes,
de pastores, daqueles que atuam diretamente no ministério. Sim, ela poderia ser, mas há um sentido de que todos nós somos obreiros do Senhor, ceifeiros na casa de Deus, servos com uma missão de fazer com que o reino dele avance, quer numa pequena, quer numa grande medida. Todos nós temos um comprometimento, todos nós temos um chamado específico. Alguns têm chamado para ser maridos, esposas, chamados para ser pais e mães, chamados para diaconia, chamados os mais distintos. Mas seja qual for o seu chamado, ele tem o mesmo propósito de todos os demais: fazer com que o reino de Deus avance. Alguns fazem pregando num púlpito, outros fazem exercendo o ofício de esposa, alguns fazem escrevendo livros, outros fazem sendo pais, alguns fazem sendo missionários, pregadores, evangelistas, mártires, outros fazem organizando, intercedendo, apoiando, servindo. E se você notar, com certeza, com o passar do tempo, o trabalho ao seu redor começa a aumentar. O trabalho ao seu redor tem aumentado. Com o passar do tempo, com o passar dos anos de conversão, todos nós nos primeiros anos, nos primeiros passos da fé, nós de alguma maneira servimos ao Senhor. Mesmo aqueles que não têm chamado direto, servem ao Senhor e apoiam o Senhor de alguma maneira. Mas com o passar dos anos, o trabalho ao nosso redor começa a aumentar, tanto em número, quanto em intensidade, complexidade. E talvez seja este o seu caso. Talvez as coisas já não são mais como eram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Tem havido um crescimento numérico expressivo do contingente evangélico. Tem havido um crescimento expressivo de homens e mulheres em busca do evangelho, da igreja, do povo de Deus. Tem havido um número expressivo até do contingente mundial de pessoas. E isso faz com que o trabalho aumente. E não tem só aumentado em número, a quantidade de pessoas necessitadas, a quantidade de pessoas a serem socorridas, a quantidade de pecadores que necessitam ouvir o evangelho, a necessidade de gente, de pessoas com os problemas mais distintos, necessitando de ajuda. Não é só isso, não aumentou só em número, aumentou também em complexidade. Os problemas da nossa geração, os problemas que nós, nesse tempo moderno, temos enfrentados, são muito mais complexos e intensos do que os problemas de 20 anos atrás. São muito mais intensos, dado ao que a nossa sociedade moderna é submetida. As feridas e os traumas causados nesse tempo são muito mais profundos e agudos do que de tempos atrás. Então, o número tem aumentado, o trabalho tem aumentado em número e intensidade. E o que acontece? Os seus recursos para suprir a necessidade dessas pessoas não são mais suficientes. Não são suficientes. Você não tem força suficiente para lidar com o peso e o fardo que está ao seu redor.
Você não tem recurso suficiente para suprir a necessidade daqueles que te cercam. Essa é talvez a sua realidade. Você não tem mais capacidade para lidar com aquilo que está ao seu redor. Tudo que você tem são 5 pães e 2 peixes. Quando se está em 12 pessoas, que era a excursão proposta, até que se resolve algo com 5 pães e 2 peixes. Mas quando esse número de 12 passa para 15 mil, que era 5 mil homens, mais uma mulher, 10 mil, e se fosse mais um filho, 15 mil, os seus 5 pães e 2 peixes não são suficientes. E é isso que tem acontecido. E essa palavra é para você, que está cercado de trabalho, que tem a responsabilidade de fazer com que o reino de Deus avance, para você que sabe que tem almas famintas ao seu redor, mas que não tem recursos, força, inteligência, sabedoria, capacidade, poder suficientes para alcançá-los, supri-los, pregar a eles, discipulá-los, evangelizá-los, consolá-los, mantê-los, prover a eles. E isso tem moído você, torturado você, ver essa multidão faminta à sua frente. E quando você olha para o seu cesto, ele contém apenas 5 pães e 3 peixes. Seus recursos não são suficientes para as necessidades ao seu redor. Parece que os nossos recursos, os recursos da igreja, a igreja é apenas um ponto pequenininho nesse espaço chamado mundo caído, perdido. E parece que os recursos dessa pequenina instituição chamada igreja são inofensivos frente à devastadora quantidade de almas necessitadas. E eu quero ensinar a você como lidar com isso. Essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes vai nos ensinar, vai conduzir você que está abatido, que está desencorajado, que está desenganado, porque você se vê limitado diante dos desafios à sua frente. Talvez você sentiu a chamada de Deus, tem convicção do seu chamado, quer servir o reino de Deus, e de certa forma já serve o reino de Deus, direta ou indiretamente, de modo oficial, com cargo oficial, ou não oficial. Talvez entre os seus próprios familiares, o seu local de trabalho, a sua vizinhança, a sua escola, ou talvez não tanto em número, mas a complexidade daquilo que se apresenta diante de você, casos complexos, agudos, problemas e traumas e crises de uma envergadura que superam sua capacidade, superam seu conhecimento, superam suas forças. Você não tem recursos, força, sabedoria, intelecto, condição, estrutura para lidar com a causa deste nível. E você se sente impotente, se sente desqualificado, porque você vê os meus recursos não são suficientes para suprir as necessidades ao meu redor. Isso nós podemos usar o próprio momento da igreja. A igreja está crescendo. Daqui um dia teremos que mudar daqui, que não vai caber o número de pessoas. Congregações sendo plantadas, já são 4. Outra vai ser plantada em Ribeirão Preto. Outra será plantada em São Sebastião do Paraíso.
e projetos de expansão do reino de Deus. E as multidões ávidas e famintas pelo site, pelo boca a boca, estão vindo, famintas. A quantidade de obreiro não é suficiente. Os obreiros que têm podem não ter tantos recursos para alimentar tanta gente. O que fazer? Como lidar? Vamos ver então aqui nessa passagem como ela vai nos ensinar. Verso 13 diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco. Retirou-se após a notícia do assassinato de João Batista. E ele foi para um deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguindo por terra. Desembarcou Jesus, desembarcando, viu Jesus grande multidão. Até aí. O que aconteceu? Jesus, ao saber da notícia do assassinato de João Batista, ele viaja, ele entra num barco, ele vai se retirar para um lugar deserto, provavelmente para meditação, provavelmente para consagração pessoal, provavelmente para oração. As multidões, as centenas e as milhares de pessoas, ao ouvirem que ele ia se isolando, onde ele estava localizado, o seguiram. Seguiu a Jesus. Foram estar aonde ele estava. Se aglomeraram ao seu redor, chegaram aos montões, povos e povos, homens, mulheres, crianças, velhos, pobres, ricos, multidões, chegaram de todas as partes, andando, peregrinando, caminhando, e povoaram aquele deserto onde ele estava. A Bíblia diz que ele viu a multidão. Esse viu aqui, ele reparou a multidão. Viu, reparou a multidão. Viu qual era a sua condição. Primeira coisa que você deve saber: o Senhor Deus não está alheio à necessidade desse mundo. O Senhor dos exércitos não está alheio à perdição deste mundo. O Senhor Deus não é indiferente quanto ao estado que está esse mundo. Ele viu a multidão compreende o quê? Todas as classes, sexos, raças, cores, etnias, religiões, todo o estado financeiro, social, cultural, espiritual. Essa multidão representa a massa global, geral, e ele as viu, as reparou, estava consciente do seu estado. Deus está consciente do estado em que o mundo se encontra. Deus está consciente da perdição deste mundo. Deus não está alheio ao que está acontecendo no Oriente Médio, ao que está acontecendo na Ásia, na Europa. Deus não está alheio à fome mundial, à corrupção mundial, ao morticínio mundial, às guerras. Ele vê, ele sabe. Segundo, viu Jesus uma grande multidão, verso 14, e compadeceu dela. Compadeceu. Ele não só vê, mas aqui ele demonstra o sentimento que ele tem para com as multidões. É de compaixão. É de compaixão. Este é o exemplo que os seguidores do Senhor devem obedecer. Vendo elas, reparando, teve compaixão, consternou-se, quebrantou-se. Foi comovido, comoveu-se. É assim que Deus vê. Você acha que como Deus recebe a notícia de 4 milhões de abortos só nos Estados Unidos da América? De assassinatos, daqueles crimes como tivemos nas penitenciárias de Manaus,
da perdição, da fome, da miséria, ele se entristece, ele se compadece vendo que o homem está indo de mal a pior. Eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Quando ele esteve diante de Jerusalém, ele chorou, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quando ele viu o estado dos antediluvianos, se entristeceu, pesou-lhe o coração. Esse é o nosso Deus. Não é uma divindade, uma entidade irada, calculista, fria, indiferente. Não! Ele se compadeceu. E por que ele se compadeceu? Só se compadece de quem está no estado deplorável, execrável, perdido. O ato de se compadecer vendo a multidão é porque eles não estavam num estado bom. Esse ato de se compadecer revela a condição da multidão. Qual era a condição da multidão? Perdida. Eram ovelhas sem pastor, perdidas. Deus está nos mostrando a nós que as almas que estão ao nosso redor são dignas de misericórdia, dignas da nossa comoção, porque estão perdidas, completamente perdidas. O ano de 2016 foi um ano para o Brasil inigualável, um ano assustador. 2017 nem começou, já está parecendo que vai ser pior. Esse é o estado. Agora, olha o verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Presta atenção. Aqui que vai começar o desenrolar da pregação. Os discípulos, os 12, a equipe do Senhor, a igreja de Cristo, os cooperadores, os servos, os diáconos, os pastores, os missionários, os servos, a equipe, a igreja, os 12, eles perceberam, viram que a multidão não tinha o que comer, via que ela estava num lugar deserto, e não haveria como se sustentar. Viram? E o que aconteceu? A reação lógica e óbvia dos discípulos foi: despede-os. Se eles ficarem aqui, eles vão morrer de fome. Não tem comida para eles. Despede-os, para que vão embora e no caminho encontre aldeias, encontre padarias e comam, para que não morram de fome. Despede-os. Por que eles falaram despede-os? Porque na imaginação dos discípulos, eles jamais sonharam, jamais passou pela cabeça deles, que seriam eles a solucionar o problema da multidão. Jamais passou pela cabeça deles que eles iriam dar pão para a multidão. Eles nem sonharam, nem passou pela cabeça deles. Por isso, espontâneo e naturalmente, eles dizem: despede-os, para que eles comam algo. Jamais sonharam que eram eles. Por quê? Vejam só. Aqui no capítulo 14, a fama de Jesus já havia aumentado. Ok? Até o capítulo 14, Jesus já havia feito muitos sinais, milagres, pregado sermões, e a fama messiânica dele foi aumentando. Os discípulos nunca lidaram com tanta gente assim de uma vez. Os discípulos já operavam milagres e ajudavam o Senhor na obra, mas sempre em pequeno grupo, sempre por uma quantidade menor de pessoas. Só que o tempo foi passando, a fama de Jesus foi aumentando,
de sorte que quando souberam que eles estavam naquela região, não foram mais dezenas, nem centenas, como os discípulos estavam acostumados. Agora foram 15.000 pessoas. Havia aumentado a obra, a procura havia aumentado a necessidade, aumentado o número, aumentado a intensidade. Então, pelos discípulos nunca terem trabalhado com tanta gente, eles jamais sonharam que eram eles que deveriam lidar com isso. Então, despede-os, não tem como. Aí o verso 16 vem a resposta. Jesus, porém, disse: não precisam retirar-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Não, eu não vou mandar eles embora. Não são as aldeias que vão alimentá-los. Vocês mesmos vão dar a eles de comer. Vocês mesmos, vocês não se deram conta que a minha fama aumentou. Vocês não se deram conta que as multidões cresceram. Vocês não se deram conta que a obra aumentou. E é vocês mesmos que terão que dar a eles de comer. São vocês mesmos que têm que dar a eles. Dai-lhe vós mesmo de comer. O que acontece? Querido, aqui é uma típica amostra do que pode estar acontecendo na sua vida, do que pode estar acontecendo nesta igreja, do que pode estar acontecendo com os obreiros dessa igreja, do que pode estar acontecendo com a igreja de Cristo em boa parte do mundo. As multidões aumentaram, a necessidade aumentou, a procura aumentou. E por que Jesus diz: dai a ele vós mesmos de comer? Jesus não está mais aqui fisicamente, Jesus não está mais aqui corporeamente. Como ele atende as multidões hoje? Através de você. Através de você. E é você que tem que dar de comer. Querida, essa é a grande necessidade. Na segunda multiplicação, no capítulo 15, a multidão está lá parecida com essa, e os discípulos ficam mais agitados. Da onde virão tantos pães para alimentar essa multidão neste deserto? Querido, é a mesma coisa, é a mesma realidade nossa. Há tanta necessidade. Quando você vai à grande São Paulo, como eu fui, quando você vê a favela da Rocinha, 600.000 habitantes num morro, o dobro dessa cidade em um morro. Quando você vê as grandes metrópoles, as grandes capitais, perdidas, mas famintas, há tanto asilos a visitar, hospitais a visitar, presídios a visitar, favelas a visitar, escolas a visitar, ruas, bairros, vilarejos, províncias, cidades. É tanto, meu irmão, é um deserto vasto. Mas como iremos alimentá-las? Quem vai pregar para tanta gente? Como resolver o problema das multidões famintas? Quem vai fazer? Você. O que se nota aqui? Que os tempos são outros, que as necessidades daqueles que estão ao seu redor aumentaram, que o seu trabalho aumentou em número, uma quantidade maior de funcionários procurando você, uma quantidade maior de familiares procurando você, uma quantidade de amigos, e cada vez Deus abre mais seus olhos, e a perdição está em todo lado, por onde você ande. Você diz: eu não tenho condição de atender todo mundo, eu não tenho condição de orar por todo mundo, eu não tenho condição de visitar tanta gente, de ajudar financeiramente tanta gente. O que eu vou fazer? Ou você está vendo a complexidade? Pastor, tem me cercado pessoas bêbadas, viciadas em crack, prostitutas, aidéticos, pessoas que desafiam minha capacidade. Eu não tenho condição. Pois era a realidade deles.
dá-lhes de comer. Verso 16, não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Agora vem a resposta dos discípulos, mas eles responderam. Na outra multiplicação, Jesus pergunta assim: o que tendes? O que tendes? O que tendes? Olha, nós não temos nada senão 5 pães e 3 peixes. Jesus, realmente é pouco. Eu acabei de descrever a condição ao seu redor e acabei de descrever a sua condição. A multidão do meu redor. Está aí, eu não posso negar, estão na minha frente. 15 mil pessoas, e eu estou vendo a condição, famintas. E eu não tenho nada senão 5 míseros pães e 2 peixinhos. Eu não tenho capacidade intelectual, eu só tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu não tenho capacidade muscular, fibra, vigor. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu não tenho unção, retórica, poder, eloquência suficiente para isso. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho agressividade, pegada, sabedoria, liderança, ousadia para essa demanda. Só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Sou tímido, sou fraco, não conheço tanto, não sei, eu não tenho condição. É a sua realidade, é a realidade da igreja local. É um cestozinho de 30 de diâmetro, 40 de diâmetro, por 30 de profundidade. Eu tenho um cesto, um embornal, um balaio, mas quando eu olhei, eu tenho uma torcida futebolística à minha frente, faminta, estragada, destruída, perdida. Como é que eu vou alimentá-la? Seus recursos não são suficientes para a necessidade ao seu redor. Você não sente assim? Impotente, incapaz, inábil, tímido, desencorajado, porque você está vendo, percebendo, aumentou em número e intensidade. Não foi assim? É realmente pouco. Aumentar as pessoas, aumentar os pecadores, aumentar a obra, mas meus recursos não são suficientes. O que fazer? O que fazer? Como ganhar o Jardim Aeroporto inteiro, tendo só 5 pães e 2 peixes? Como convencer e influenciar uma cidade como Ribeirão Preto? Como trazer meus familiares à conversão? Como influenciar o meu trabalho? Como lidar com circunstâncias? Como atingir? Como? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus dá a resposta aqui. Vamos ver. Então ele diz, verso 18, 17, que tendes 5 pães e 2 peixes. 18, então diz, trazei-mos. Trazei-o. Trazei-o. O que Jesus disse? O que você tem? 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas estão necessitadas? 15 mil. 15 mil, 15 mil. O que você tem? 5 pães e 2 peixes. Me dê. Trazei-o. Dê a mim. Lembra de Elias na casa da viúva? O que você tem aí? Um pouquinho de azeite e de farinha para comer e o meu filho morrer. Me dê. Dá para mim. Trazei-o. O Senhor está dizendo aqui que você deve pecar esse pouco que você tem
Esses 5 pães e 2 peixes, essa limitação que você tem, a insuficiência, a incapacidade, a debilidade, entregar a Ele. Ele está pedindo: trazei-me, dê a mim, entregue a Ele. Olha o que ele faz no verso 18. Então ele diz: trazei-nos, verso 19. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e abençoou. O Senhor tomará o teu pouco e abençoará. O segredo para você que não tem recursos é entregar o seu pouco ao Senhor, é consagrar ao Senhor, é oferecer o seu pouco, é dizer assim: Senhor, eu não tenho nada, eu sou pobre, fraco, limitado, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu quero, eu entrego a Ti. Olha só, trazei a mim, ofereça o pouco, tudo que tem, tudo que sou. Verso 19 ainda. Erguendo os olhos ao céu, abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos seus discípulos. Presta atenção. Você dá o teu pouco a Deus. Deus abençoa o teu pouco e Ele devolve o que você deu a Ele. Ele perguntou: o que tem? 5 pães, 2 peixes. Trazei-me, dê a mim. Ele pegou dos discípulos, depois devolveu aos discípulos. Você deve pegar o seu pouco e entregar ao Senhor, e Ele posteriormente devolverá a você. Para quê? Vamos continuar. E tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões. O que aconteceu? O Senhor multiplicou os pães, é a passagem da multiplicação. Ele multiplicou, superabundou, Ele fez com que aquele pouco se tornasse muito. Olha só, meu querido, você deve apresentar a Deus o seu pouco, oferecer a Deus o seu pouco. Ele recolherá aquele incenso suave, aquela adoração, Ele recolherá aquele ato de obediência, Ele recolherá aquele sacrifíciozinho pequenininho, pobrezinho, mas dado com todo o seu coração, e Ele devolverá a você. E você, após receber, dará às multidões. Por quê? Porque Ele multiplicou aquele pouco. Resumindo, o Senhor fará com que o pouco seja suficiente, com que o pouco alcance, com que o pouco se dilate, com que o pouco tenha reserva, com que o pouco se torne muito. Mas funcionou? Funcionou, vamos ver. E deu aos seus discípulos e estas multidões. 20. E todos comeram. E todos comeram. Quantos comeram? No mínimo aqui 15.000 pessoas. Nenhuma ficou sem comer. Todos comeram. Você viu que os 5 pães e os 2 peixes fizeram? Eles se multiplicaram de forma que todos, nenhum sequer ficou sem comer. Os pães alcançaram todos, os peixes alcançaram todos. Nem uma criança, nem uma mulher, nem um homem ficou sem comer pães e peixes. É isso que você deve fazer. É um ato de fé na sua debilidade, na sua pequenez, na sua insuficiência. Deus irá fazer com que isso se multiplique, se abunde. Se você, então,
somente oferecer isso a Ele. Mas vejam só, agora que vai o checkmate aqui do negócio. Todos comeram, não só comeram e se fartaram. Podia todo mundo comer, mas podia comer uma casca de pão, uma migalha, não é isso? Não, eu consegui fazer 15 mil, o que você fez? Eu peguei os 7 pães, ralei e dei um farelo para cada um. Não é comer? 5 pão ralados, você deu um farelo, dá para virar 15 mil. Não. Comeram e se fartaram, o que significa? Ah, vocês não têm ideia que eu vou falar. Sabe o que significa? Se fartaram? Significa, foi eficaz. Fartar significa saciaram de forma que não tiveram mais fome. A questão foi solucionada. Deus está dizendo, querido, eu não vou ludibriar, enganar você com uma pregação retórica. Eu estou dizendo que esse pouco será suficiente para aniquilar o problema, para resolver o problema, para salvar pecadores, para livrar-os das trevas, para restaurar lares. Será eficaz. É isso. Todos comeram. Todos comeram. 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se for uma mulher, para cada homem, 10.000. Uma criança para cada casal, 15.000. 2 crianças, 20.000. O que é isso, Natanael? Que através, Marcelo, de garagens de carro, com 5 pessoas, nos cafundó da Avenida Brasil, Deus pode fazer brotar um avivamento. Que 20.000 comeram de um cesto de 40 de diâmetro por 30 de fundura. Um avivamento. Os avivamentos começaram por grupos. O avivamento da Nova Inglaterra, o avivamento da Inglaterra começou através de uma meia dúzia de jovens orando na faculdade de Oxford. Dentre eles, George Whitefield, Charles Wesley, John Wesley. Orando, fazendo vigílias com meia dúzia de jovens. E dali um avivamento explodiu e varreu toda a Inglaterra. Aqueles peixinhos e pães daqueles jovens alimentaram uma nação inteira. Vocês estão fazendo reunião para orar aqui? Ah, mas só temos nós, meia dúzia. Continue. Vocês estão fazendo campanhas de jejum? Continue. Meninas estão se reunindo para estudar a Bíblia, orar e jejuar? Continue. Grupos de jovens que vêm aqui de manhã, à noite? Continue. 21.000 homens. 20.000 pessoas. Avivamento. Através de um homem ousado, de garotas decididas. Meu irmão, essa reuniãozinha, essa congregaçãozinha, esse evangelismozinho, essa coisinha tímida, dali pode sair um avivamento que vai nutrir nações, missionários serão exportados, evangelistas, almas se converterão, demônios serão expulsos, enfermos serão curados. Mas o que eu tenho que fazer? Ofereça essa congregaçãozinha naquela periferia ao Senhor. Ofereça esse púlpito ao Senhor. Ofereça o seu serviço humilde, tímido, pequeno ao Senhor. Entregue a Ele. Olha o que Matthew Henry diz, o comentário dele. Quando a necessidade é urgente, aqueles que possuem pouco devem assistir a outros com esse pouco. Essa é a maneira que Deus multiplica o pouco. Qual a maneira que Deus multiplica o pouco? Servindo as multidões com pouco. Quando os discípulos falaram assim, despedem ele. Jesus, não. Ninguém pode vir até mim e retornar com fome.
Glória a Deus. Ninguém vem a mim e volta com a barriga vazia. Eu não aceito. Ninguém vem a mim e eu despeço de mãos vazias. Alimentai-o vocês. Dai a eles vós mesmos de comer. Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu pregar? Não sei falar. Eu abrir um trabalho? Não, é tão pouco. Eu trazer minha mãe para Jesus, meus pais? Não. Eu participar do evangelismo? É tão pouco. Não. Eu começar um grupo de oração na escola, com essa idade? Não. Jesus está dizendo, apresenta as mãozinhas tenras, a pele mimosa, apresenta a timidez, apresenta o dinheiro em moedas. Aqui eu só tenho é meu patrimônio, esse montinho de moeda. Apresenta, eu só tenho essas mochibas aqui, eu estou velho, eu não sirvo para mais. Apresenta as rugas, apresenta a congregação, apresenta a debilidade, diga, tudo que eu tenho é isso, tudo que eu sou é isso, eu só possuo isso, é pouco, é pequeno, é tímido, é insuficiente, mas eu dou a ti, eu ofereço a ti, eu dou ao Senhor. O que tendes? 5 pães e 2 peixes. Trazei-o. Deus está perguntando, o que tendes? Como és? O que possuis? Qual é a sua consistência? É 5 pães e 2 peixes. Dai-me. Trazei-me. Trazei-me. Meu irmão, você não tem ideia o que essa cestinha vai fazer. E pão foi saindo, e o cesto não acabava, e peixe foi saindo, ninguém sabia, mas por alguma razão, as almas foram sendo supridas, alimentadas, nutridas, salvas, sustentadas, saciadas, nenhuma foi despedida em jejum, nenhuma padeceu no caminho, nenhuma pereceu. Isso é avivamento. Começa uma obra na tua casa, sai às ruas, prega para a tua família, faz culto no lar, testemunha. Mas eu gaguejo. Meu amigo, você vai ver o que essa gagueira vai fazer. Mas antes, ofereça ao Senhor. Ofereça ao Senhor. Ofereça seu salão, Jerônimo, ao Senhor. Mas não acabou ainda não. Tem o verso 20 ainda. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Os 12 cestos. O que será, hein? Os 12 cestos fala que sobrou. Olha só, Deus, não é isso que o senhor vai falar. Vai ter tanto, que não só vai suprir a multidão, como vai sobrar. E se por acaso vir mais gente, teremos pão para dar. Não é isso. Não. Quantos cestos eram? 12. Quantos discípulos eram? 12. O Senhor está dizendo, você vai dar a uma multidão, mas eu não me esquecerei de você. Você não morrerá de fome. Eu sustentarei eles enquanto sustento você. Eu terei para eles, mas tem uma medida guardada para você.
Nós daremos de comer sem morrer de fome. Nós alimentaremos sem padecer fome. Teremos em nós rios de águas vivas, fontes que não se esgotam, porque é o Senhor que está em nós, é Ele que habita em nós. Nós também seremos nutridos. Ou seja, você pensa, mas eu não vou aguentar, suportar tanta obra, tanto fardo. Querido, tem um cesto cheio para você, um cesto cheio para te alimentar, cheio para te nutrir, cheio para te motivar, um só para você. Só para você. Só para você. A Bíblia diz que, olha só, 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. O que o Senhor está dizendo? A figura aqui é da semente. O cara pega aqui o cesto cheio de semente, e ele semeia, 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 semeia. O que o Senhor promete aqui? Enquanto você semeia, eu multiplico essa sementeira, ou seja, nunca vai faltar semente. Quem que é o que semeia? Eu, você. Quem é que pega a semente, pega o pão? A multidão. E quanto a você? Enquanto você der, enquanto você pregar, enquanto você evangelizar, enquanto você servir, o Senhor estará multiplicando sua sementeira, renovando tuas forças, abrindo portas, abrindo caminhos, dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Não temas, por ti dei o Egito e a Etiópia. Não temas, porque eu te remi. Ele vai à sua frente como um fogo consumidor, abrindo caminho. Não é maravilhoso? Você vai, mas é assim. Que delícia que vai ser hoje o quarto, hein? Que delícia vai ser. Chega em casa, faz as coisinhas, troca de roupa, vai para o quarto, fecha. Senhor, está aqui o meu cesto. Está aqui os meus poucos pãezinhos. Miseráveis, sequinhos, durinhos pãezinhos. Nem fermento tem aqui. Olha os peixinhos, lambari, sardinha. Ai, nem mendigo sustenta com essa jossa, Senhor. Mas está aqui, Cordeiro, é a minha inocência, é a minha intenção, é a minha ingenuidade, é o meu desejo de servir, é a minha compaixão das multidões perdidas, é o meu desejo por missões, por evangelismo, por de alguma forma influenciar, solucionar questões difíceis, intensas, mas eu só tenho isso aqui, Senhor, mas eu ergo para Ti e ofereço a Ti. Trazei-me, tendo abençoado, deu aos discípulos, Ele devolverá a você, multiplicado, e depois estes, a multidão. Pode ir a multidão, pode ir a multidão. Que palavra revigorante, encorajadora, que palavra motivadora. É a palavra de Deus, para que Ele receba glória, para que não tenhamos com fartura dos nossos estoques naturais, dos nossos talentos, para que não haja do que se gloriar, mas não na dependência dEle, na timidez, de forma trópica. Vamos avançando, tendo Ele como ser supremo a receber glória. Receber glória. Quantos aqui tem pouquinho? Diz amém. Só um cestinho, tímido, pouquinho. Quantos tem? Diz amém. E quantos estão cercados de necessidade, de almas, de crises,
tanto em número como em intensidade. Quantos estão? Diga amém. Nós vamos fechar os olhos e você vai oferecer esse cesto pequeno ao Senhor. É isso aqui, Deus, mas eu ofereço a Ti. Mostre, irmão, seja sincero, vigoroso, agressivo, quebrantado. Deus, elas estão ao meu redor com fome, elas estão pedindo comida. Deus, eu não tenho. Elas estão urrando, elas estão pegando nos meus vestidos, me implorando. Eu não tenho, Senhor. Eu só tenho 5 pães. Fala: Deus, eu estou cansado, eu não tenho tempo, eu não tenho horário, eu tenho compromisso demais, a minha firma, meus negócios, tanta coisa. Eu não tenho. Eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas elas estão ao meu redor. São tantas, Senhor, são tantas. Oferece, meu irmão, oferece agora. Não fica com vergonha se é pouquinho. Oferece isso aí mesmo, um pouquinho. Oferece. Oferece com lágrimas. Ergue esse cesto para Ele. Diz: está aqui, Senhor. Oh, meu irmão, vai com sinceridade, com lágrimas escorrendo nos olhos. Diga assim: só Tu sabes o quanto eu queria Te servir mais. Só Tu sabes o quanto tempo eu queria ter mais, quanta saúde eu queria ter, mais juventude. Fala: só Tu sabes como meu coração pulsa de desejo de fazer mais, mas eu não tenho condições, Deus. Eu não tenho condições, e eu ofereço só isso aqui, essa mixaria, e peço: multiplica.